Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. É um grande privilégio, mais uma vez, poder estar aqui juntamente com vocês nessa terça-feira, para juntos refletirmos um pouco a respeito das Escrituras, a respeito da grandeza desse Deus soberano, da realidade do Evangelho entre nós. É um privilégio para mim estar aqui compartilhando com você essa palavra. Eu queria, antes de ler esse texto com você, eu queria convidar você a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça onde você estiver e a orarmos a esse Deus que está com seus ouvidos atentos sempre à oração do seu filho. E crendo que Ele é um Deus que ouve e que responde a nossa oração a partir do momento que ela está de acordo com a sua vontade. Feche os teus olhos, irmão. Senhor, Tu és bendito. Tu és soberano e não há ninguém como Tu. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus aqui e agora, o Deus que está presente, o Deus que se relaciona, o Deus que fala conosco, um Deus que toca a nossa alma, um Deus que se envolve, um Deus presente, um Deus relacional. Tu és um Deus que, enquanto nós estamos orando aqui nesse momento, Tu estás nos ouvindo, Tu estás com os seus ouvidos atentos. E aqui estamos nós diante da Sua graça, porque nós reconhecemos, Pai, e chegamos à conclusão de que não há outro lugar, de que não há outro alguém com um amor tão grande quanto o Teu, que foi capaz de dar o Seu Filho, Pai, pela criatura pecadora, por homens pecadores, por homens limitados, enquanto nós ainda vivíamos e habitávamos nos prazeres do pecado, Pai. Quando nós estávamos lá, o Senhor provou o Seu amor, enviando o Seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Ó, Pai, o Senhor nos deu a graça de termos essa consciência cristã. Que privilégio é ter a fé. Que privilégio é compreender, Pai, os mistérios de Deus. Que privilégio, Pai, é ter a fé no coração que nos leva a crer que Cristo de fato morreu, que Cristo de fato ressuscitou e que Ele é um Deus presente, que Ele habita entre nós. É um privilégio para nós, Pai, estarmos aqui. Pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, nesse pequeno tempo onde nós passaremos, Pai, falando a respeito da Sua graça, a respeito do Teu projeto, do Teu propósito, a respeito da proposta do Evangelho para esse mundo decaído e tão limitado e tão pecador. Te damos graças por tudo, Pai, por tudo nessa noite. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo aqui na minha casa, Tu és bem-vindo na casa de cada uma pessoa que está assistindo isso agora, seja onde for, seja quando for. Glorifique o Teu nome, Pai. É o desejo do nosso coração nessa noite. Amém. Amém, irmão. Eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, verso 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, verso 9. Nós vamos falar um pouco sobre oração, sobre esse meio que Deus criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, para que nós pudéssemos nos envolver com Ele, para que nós pudéssemos falar com Ele, levar a Ele o desejo, os anseios do nosso coração. E que enquanto nós levamos a Ele o anseio, o desejo, a vontade do nosso coração, Ele, por ser um Deus relacional, Ele se envolve, Ele nos escuta, Ele sente as emoções que nós sentimos, Ele sorri, Ele se alegra, Ele se entristece. Ele é um Deus que se envolve, Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus que escuta, Ele é um Deus que tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos. Ele é um Deus bom.
É sobre esse Deus bom, é sobre esse Deus que escuta, que eu queria compartilhar com você nesse momento. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, verso 9 em diante. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Verso 11. Pois qual dentre vocês é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, preste bem atenção, o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu queria compartilhar com você um pouco sobre a oração que Deus não se nega a responder. A oração que Deus está ansioso em nos ouvir fazer, para que Ele possa, assim, nos responder, nos dar aquilo que é o desejo do seu coração. Jesus, o contexto desse texto, no capítulo 11, Jesus está orando, e os discípulos chegam para Jesus e falam assim, nos ensine a orar, e Jesus então ensina o Pai Nosso a esses discípulos. E logo depois, Jesus fala um pouco também a parábola do amigo importuno, enquanto o homem insiste em pedir pão a alguém no horário de meia-noite. E o texto diz que pela insistência, ou esse alguém dará o pão àquele que pede, pela amizade ou pela insistência. E o texto nos esclarece e diz assim, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, se nós que somos pessoas decaídas, pessoa pós-queda, pessoas cheias de limitações, a maldade de uma forma ou de outra ainda habita nessa carne, nesse corpo, que Paulo grita, quem nos livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde, graças a Deus por Cristo Jesus, pois é somente Ele que pode nos livrar do corpo dessa morte. Se você e eu, que somos pecadores ilimitados, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, desejamos um futuro benéfico e belo e grandioso para os nossos filhos, quanto mais o vosso Pai, o nosso Pai, esse Deus bondoso, esse Deus relacional, esse Deus presente aqui agora conosco, invisível, mas real, que nós cantamos, esse Deus soberano, mas que se encurva para observar o que acontece comigo e com você, esse Deus que se preocupa, esse Deus que cuida. Quanto mais esse Deus bondoso dará o Espírito Santo àquele que lhes pedir. Quando nós lemos no Evangelho Sinóptico, no livro de Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 11. Se você ler em Mateus capítulo 7, versículo 11, a partir desse texto, você vai perceber lá que é a mesma coisa, só muda o final. E qual é o final que muda? Muda o final do versículo que diz assim, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
no livro de Mateus diz assim: quanto mais o Pai Celestial dará boa coisa aos que lhe pedirem. O livro de Mateus não deixa muito claro a respeito desse pedido. Quando a gente lê o livro de Mateus, a gente vê pedir e dar-se-vos-á, buscai e vocês encontrarão, batei e a porta se abre e vos-á. A gente pode chegar a uma conclusão de que Deus está nos dando um cheque em branco, então a gente pode sair por aí pedindo, insistindo, e Ele vai nos dar. E Ele tem que nos dar, porque o texto diz que Ele nos dará se nós pedir, se nós batermos, se nós insistirmos, se nós buscarmos, Ele nos dará. Mas quando a gente lê o mesmo texto, narrado por Lucas, a gente percebe o real sentido do que Deus está querendo dizer, do que Deus está ansioso em fazer. Enquanto Jesus ensinou isso na oração para os seus discípulos, nesse período, foi antes de Atos 2, o Espírito Santo não havia descido sobre um homem de maneira plena, como veio em Atos 2, e o Evangelho explodiu através do poder do Espírito Santo, pois esse é o propósito do Espírito Santo, é nos tornar testemunhas, daquilo que nós vimos ou ouvimos a respeito desse Deus soberano. O Espírito Santo ainda não havia descido. E Jesus está incentivando os seus discípulos a orarem, a pedirem, a buscarem a esse Espírito. Pois, como eu disse, ele não havia sido derramado de maneira plena. Então Jesus incentiva os discípulos a orarem uma oração que Deus responde. Uma oração que Deus está com seus ouvidos atento e ansioso para responder. E Deus respondeu essa oração em Atos 2. E esse poder, como diz Atos 1, capítulo 8, e vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, toda Samaria e até o confim da terra. Por onde você passar, vocês vão testemunhar, vocês vão levar esse Evangelho. E de fato, em Atos 2 se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado, o poder de Deus foi derramado, a glória de Deus veio por intermédio do Espírito Santo e todos foram cheios de poder, todos foram cheios do Espírito Santo. Isso se cumpriu. O Espírito Santo selou muita gente foi cheia, o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens de uma maneira que capacitou aqueles homens a proclamarem o Evangelho de uma maneira ousada e corajosa, sem temer a morte, sem temer o que poderiam fazer com ele ou com o nome dele, com uma autoridade que só poderia vir de fora, que foi do Espírito, que foi de Deus que veio. Uma capacidade que tinha que vir de fora, pois um homem por si só nunca seria capaz de proclamar o Evangelho como os discípulos proclamaram após receberem o Espírito Santo. E a partir de então, esse Espírito Santo veio e ele habita, ele mora, ele vive no coração daqueles que creem, como diz as Escrituras lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13. O texto diz que depois que vocês ouviram o Evangelho da salvação, depois que eles ouviram o Evangelho da salvação, então após ouvir essa pregação, essa palavra, eles creram no seu coração. E após eles crerem no seu coração, Deus o selou com o Espírito Santo. Então esse princípio continua até hoje. Só existe um meio de você ser selado pelo Espírito Santo. Qual é o meio, Léo? É por intermédio do Evangelho da salvação. É quando você ouve o Evangelho da salvação. Então você crê, o teu coração é inclinado a crer e confiar, está disposto a viver por aquilo. Então o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que veio sobre os discípulos em Atos 2, esse Espírito então vem sobre nós e nos sela
e nos marca para o dia da redenção, de modo que Ele não mais nos abandona, de modo que o Espírito passa a habitar em nós, como diz em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus, que vocês são habitação, que o Espírito Santo habita. Ele não está, ele não vai, ele habita. O teu coração é a casa do Espírito Santo. Vocês não sabem disso? Paulo está dizendo aos Coríntios. Vocês não sabem que o Espírito Santo habita dentro de vocês? E as Escrituras do Novo Testamento deixam claro e muito claro que o Espírito Santo, quando ele vem sobre a vida de alguém que ouviu o Evangelho e teve o coração inclinado, gerando essa fé que Deus somente pode gerar, enquanto o seu coração é inclinado a crer nesse Evangelho, o Espírito Santo vem e nos sela, e nos toma, e nos domina, e a partir de então nós somos marcados por Deus para aquele grande dia da redenção, do qual Ele virá e olhará para a terra, e todos aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo serão salvos. No nosso contexto de hoje, o Espírito Santo não pode sair da vida de alguém. Segundo as Escrituras do Novo Testamento, não é possível que hoje eu tenha o Espírito Santo e amanhã eu não tenha mais. Não é possível que hoje eu tenha o Espírito Santo em minha vida e amanhã ele não mais esteja na minha vida. Não é real aquela ideia de que o Espírito Santo está em mim e quando eu cometo um pecado ele foge, ele sai de mim. Não, isso não é verdade. Na verdade, enquanto nós pecamos e tropeçamos no caminhar da vida, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem o propósito de nos convencer do nosso próprio pecado. É ele em nós que nos convence e nos atrai de volta a esse Deus maravilhoso. Então o Espírito Santo ele habita em nós, ele mora em nós. Então qual é o sentido desta palavra? Então, o que significa essa palavra para a gente hoje? Que Deus está dizendo, peça, busque, bata, e vos será dado. Peça, e o Espírito Santo vos será dado. Pois o Pai de vocês dará a vocês o Espírito Santo. Talvez você pode pensar e perguntar, Léo, o que esse texto tem a ver comigo? Como o Pai vai me dar o Espírito Santo se ele já habita em mim? Qual é o sentido desse texto para mim e para você hoje? Para mim e para você cristão? Para mim e para você que serve a Deus? Para mim e para você que é habitação, que é morada do Espírito Santo, como diz Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Para mim e para você que fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da promessa, como diz o texto em Efésios 1, verso 13. O que isso significa para mim e para você hoje? Orar, pedir a Deus, o Espírito Santo. Qual é o sentido disso para mim e para você hoje? Quando a gente chega diante de Deus e diz, Deus, dá-me mais do Espírito Santo. Dá-me mais do teu Espírito. Dá-me mais da tua graça. Dá-me mais dessa capacitação. O que é que nós estamos dizendo para Deus? O que é que Deus está nos incentivando a orar hoje? É que quando a gente chega hoje diante de Deus e ora, Senhor, dá-me mais do teu Espírito. Senhor, dá-me o teu Espírito. Nós estamos orando e dizendo, Senhor, dá-nos o ministério do teu Espírito. Dá-nos o ministério do Espírito. Encha-nos do ministério do Espírito. E qual é o ministério do Espírito? As Escrituras dizem que o Espírito Santo, ele frutifica em nós. Então, uma oração que Deus não vai negar é quando nós chegarmos diante dele com um coração sincero e dizer, Pai, dai-nos o ministério do Espírito, dai-nos os dons.
dai-nos os frutos, ensina-nos a verdade, dai-nos, capacita-nos a testemunhar, capacita-nos a vivenciar esse evangelho de uma maneira plena e real por aonde nós passarmos. Pedir e fazer essa oração que Deus jamais vai negar. Pedir, buscar e bater no contexto de hoje para a gente, diante desse texto, seria: peça mais do Espírito Santo e Deus te escutará, Deus te ouvirá. Busque, haja, viva de acordo, faça algo e Deus lhe dará mais do Espírito Santo. Bata, insista, continue em oração e Deus lhe dará mais do Espírito Santo. Pois, segundo as Escrituras no Novo Testamento, é possível que Deus nos encha a cada dia mais do seu Espírito. E o que significa ser cheio do Espírito? Não é que o Espírito Santo vai entrar mais em nós porque ele entrou pouco. Não é que o Espírito Santo vai vir a outra metade dele porque ele só está a metade em nós. Não. Ser cheio do Espírito Santo diante do Novo Testamento das Escrituras é uma maneira de se expressar, é uma forma de expressar o sentido de que ser cheio do Espírito Santo é viver, é estar de uma maneira que o Espírito Santo possa se evidenciar com o seu máximo em nós, sem limitação, sem apagá-lo, de modo livre, com liberdade. Ser cheio do Espírito Santo é possível. Somos incentivados em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, porque é a dissolução, a briga, a contenda, problema. Mas ao invés disso, enchei-vos. Sejam cheios. Peça, busca, bata a Deus. Clame pelas coisas celestes que somente o Espírito Santo pode te dar. Insista. Pegue os seus olhos e fixe ele nos céus. E olhe para Deus e diga: dá-me, Senhor, mais das coisas dos céus. Dá-me mais do teu Espírito. Eu quero testemunhar. Eu preciso refletir o Senhor por onde eu passar. Eu preciso frutificar. Eu preciso ser manso. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ter cuidado com as minhas palavras, com o meu falar, com o meu agir. Eu preciso de amor. Dai-me o Espírito Santo, encha-me. Encha-me. No sentido de que tome toda a minha vida, tome todo o meu ser e se expresse através de mim. Se expresse através do meu olhar. Se expresse através do meu falar, se expresse, se torne evidente para esse mundo, através do meu agir, aonde eu estiver. Encha-me do teu Espírito, Deus, pois essa é a oração que Deus não vai rejeitar e nos ouvir. Essa é a oração que Deus está esperando o seu povo, a sua igreja, os seus filhos fazerem. Esse é o pedido que Deus não vai deixar de nos responder. Essa é a busca que Deus vai se deixar achar. Essa é a insistência que Deus vai vir diante de nós, de encontro à nossa oração e se revelar. E as portas se abrirão. E o Espírito Santo nos encherá. E seremos cheios de poder, e poderemos então testemunhar de Cristo com autoridade do Espírito que habita em nós. E então será revelado as verdades das Escrituras,
Ele nos esclarecerá, Ele nos guiará a toda a verdade. Ele então nos convencerá do nosso pecado. Ele então aquecerá o nosso coração. Ele então se tornará visível por onde nós formos. Existem coisas na vida do cristão que somente o Espírito Santo pode fazer, que nós jamais conseguiremos fazer sozinho. E a palavra de Deus para nós hoje é peça, é busque, é bata, insista. E Deus então não deixará de nos dar mais do teu Espírito. E Deus então não deixará de nos encher de novo do seu Espírito. Pois quando você lê lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 31, quando Pedro volta e conta e testemunha, Pedro e João, e testemunha para a igreja que eles foram presos, a igreja então começa a orar, que era uma base fundamental da igreja, e não podemos perder essa base, nós não podemos perder essa base, esse fundamento da igreja, que é tudo se apresentar diante de Deus em oração, em gratidão. Então a igreja começa a orar a Deus, todos, unanimemente, começam a dizer: Senhor, obrigado pelo livramento, e pedimos que o Senhor continue no caminhar da vida desses discípulos, enchendo ele do teu poder, para que eles possam ir curando, para que eles possam ir levando o evangelho, a tua palavra, por onde eles passarem. E o texto diz, enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam clamando a Deus, o lugar tremeu, e todos ali foram cheios do Espírito de novo. Pois Pedro e João já haviam sido cheios do Espírito em Atos 2:4. Mas em Atos 4, no verso 31, eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Porque é possível, não há limite para termos o Espírito Santo, não há um limite ao qual nós podemos chegar e dizer: eu estou pleno do Espírito Santo e eu não preciso de mais nada dele, pois tudo que ele poderia me dar, ele me deu. Não há limite para o Espírito Santo, não há limite para sermos cheios do Espírito Santo. Essa precisa ser a nossa oração. Essa precisa ser a nossa oração. O Espírito Santo, encha-me. Eu quero refleti-lo por onde eu passar. Eu quero levá-lo. Eu quero evidenciá-lo. Eu quero torná-lo, o reino de Deus, visível. Eu quero tornar o reino dos céus visível. O reino de justiça, um reino de amor, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito. Eu quero tornar o ambiente por onde eu passar celeste. E isso é possível. Eu quero compartilhar um testemunho. Houve uma vez que eu fui em um parque aquático. E nós estávamos lá e no momento do almoço, da refeição, eu fui sentar. E eu sempre tenho o costume de orar e agradecer a Deus sempre, por a Bíblia nos incentiva a fazer isso. Eu queria aconselhar você a fazer isso, a orar, agradecer por aquilo que você tem em mesa. E então eu sentei com a minha família e eu olhei para frente. Eu vi uma menina, uma jovem, adolescente, ainda, com seus olhos fechados e diante do alimento e com suas mãos assim, e orando. E no momento que eu vi ela fazendo aquilo, o meu espírito se comunicou com o espírito dela. E a minha fé foi edificada por aquela oração. E eu senti o desejo de orar com mais fervor, com mais prazer e com mais satisfação, de ser grato, pois a oração daquela menina motivou o meu coração, acendeu a chama da oração no meu coração e me fez ver que Deus é um Deus que ouve. E ela nem sabe disso. Ela nunca vai saber disso, porque ela nem me viu olhando para ela. Ela nem sabe que eu vi, ela nem sabe que eu fui edificado pela oração dela. Mas eu fui. Precisamos orar e pedir a Deus que Ele edifique o nosso coração, que Ele nos encha da Tua palavra, da Tua presença, do Teu Espírito, de modo que a gente possa refletir, de modo que a gente possa torná-lo visível por aí, por aonde nós passarmos, de modo que pessoas sejam edificadas, de modo que pensamentos sejam transformados através do nosso falar, através do nosso olhar, através do nosso agir, ou através da nossa presença ali. Meus irmãos, esse é o desejo do coração de Deus, essa é a oração que Deus jamais vai negar, porque o texto diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem, aquele que lhe desejar.
aqueles que querem mais, aqueles que estão insatisfeitos, aqueles que desejam ser mais cheios, aqueles que desejam testemunhar mais, aqueles que desejam refletir mais, aqueles que desejam ir pelo mundo e tornar Deus visível. Pois o mundo carece de pessoas cheias do Espírito Santo. A cidade carece de pessoas cheias do Espírito Santo. As famílias carecem de pessoas cheias do Espírito Santo. E quem são essas pessoas que irão? Quem são essas pessoas que serão cheias de poder, cheias do Espírito Santo para testemunhar, para refleti-lo por aonde passar? Deus pode contar com você. Deus pode contar comigo. Deus está nos chamando nessa noite a voltarmos nossos olhos para Ele, a voltarmos nossos olhos para o propósito do qual nós existimos e vivemos e estamos aqui, fomos atraídos à fé. O propósito é irmos por todo mundo, testemunharmos o Evangelho. É irmos por todo mundo, tornar Deus e Cristo visível. É irmos por todo mundo e levar paz, levar amor. É irmos por todo mundo e levar o fruto do Espírito para que o mundo possa se alimentar desse fruto e serem atraídos pelo mesmo. É ir por um mundo e revelar os dons do Espírito que Ele deu à igreja para a edificação da igreja. Os dons, os frutos estão disponíveis. Nós precisamos pedir, nós precisamos buscar, nós precisamos bater. Resumindo, concluindo, nós precisamos voltar a nossa oração para o cumprimento do chamado da vocação celeste. Nós precisamos voltar a nossa oração, o nosso pedido para a agenda, para o propósito de Deus. Nós precisamos voltar a nossa mente, nossa consciência cativa à palavra e à vontade revelada de Deus por intermédio das Escrituras. Deus está nos chamando nessa noite. Deus está nos dizendo: os meus dons estão aí. Os frutos estão aí. A capacitação está aí. Você tem, está em você. Peça a Deus para que o Espírito Santo se torne visível, exploda como uma dinamite dentro de você, de modo que o mundo todo ouça, de modo que todos à sua volta perceba a respeito da oração que Deus não nega em nos responder. É quando nós pedimos pelas coisas do Espírito. É quando nós pedimos as coisas dos céus. É quando nós alinhamos nossa mente, nossa oração, a mente e o coração de Deus. Deus nos revelou qual é a vontade dEle, qual é o desejo dEle. É se derramar sobre a sua igreja, é encher a sua igreja para capacitá-la, para que ela possa viver em um ambiente hostil, em um mundo depravado e terrível, onde o pecado nos cerca de todo lado, para sermos luz, para sermos sal, para sermos de fato a igreja que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, pois o Espírito de Deus é quem a guia. Feche teus olhos, irmãos. Pai Celeste, bendito é o teu nome. Ó Senhor, o que dizer diante dessa verdade? Só nos resta nos apresentar ao Senhor nesse momento e dizer: enche-me do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito. Espírito Santo, domine a minha vida. Domine os movimentos do meu corpo. Domine o meu olhar. Domine a minha mente. Domine o meu coração. Toma-me por completo e me leve a vivenciar as experiências celestes. Leva-me a viver pelo alimento do céu. Leva-me a orar mais pelas coisas celestes. Leva-me a buscar mais as coisas concernentes ao reino de Deus.
Às vezes ficamos tão focados nas coisas da terra, nos trabalhos da terra, nos estudos da terra, na vida da terra, que somos ofuscados, que o Senhor é ofuscado dentro de nós, que nós o impedimos de agir, de ser evidente, e assim ficamos terreno, e assim ficamos aqui na terra apenas. Espírito Santo, leva-nos para o céu, leva-nos para as coisas celestes, leva-nos a vivenciar aquilo que o Senhor nos revelou por intermédio das Escrituras aqui, leva-nos a amar a Deus acima de todas as coisas, leva-nos a ter um desejo cotidiano de te conhecer, de te ouvir, de saber qual é a sua vontade para o nosso dia. Ensina-nos a contar nossos dias, a cada segundo, a cada oportunidade, de maneira que tenhamos corações sábios. Não nos deixe cair na tolice de viver a vida apenas sendo um crente, criança, infantil. Nós queremos crescer, nós queremos nos tornar, pela tua graça, pessoa ao qual o Senhor pode contar, ao qual o Senhor pode usar, ao qual o Senhor pode levar para pregar o teu evangelho. Nós não iremos nos envergonhar, e nós não iremos te envergonhar, e nós estaremos então capazes de morrer e de viver por esse evangelho. Espírito Santo, tu que habita em mim, tu que estás em mim nesse momento, tu que reina em minha vida, toma-me por completo, guia-me pelo caminho das veredas da justiça, leva-me à tua vontade, leva-me ao coração do Pai, revela-me a tua palavra e me leve a testemunhar, me leve a alimentar o mundo com o fruto do Espírito. Leva-me pela graça a edificar a igreja com os dons que o Senhor nos deu e tornou disponível a sua igreja. Espírito Santo, perdoa-nos por negligenciarmos a tua presença. Perdoa-nos por não te conhecermos muitas vezes. Perdoa-nos, Espírito Santo, perdoa-nos. Perdoa-nos, por favor, e dai-nos graça. Dai-nos graça para cada coração ouvindo essa oração e orando conosco aqui. Dá-nos graça, dá-nos graça. Escute a nossa oração. Nós clamamos a Ti. Enche-nos. Enche-nos. Enche-nos até transbordar. E então poderemos testemunhar do Senhor por onde nós passarmos. Não nos deixe esquecer dessa oração, que Deus jamais irá se negar em responder a todo aquele que pedir, a todo aquele que buscar, a todo aquele que bater. Em nome de Jesus, nos méritos de Cristo, nós oramos assim e te agradecemos por esse momento, em tua presença. Somos gratos por tudo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, tu és bendito. Amém. Deus abençoe sua vida, irmão. Seja alguém cheio do Espírito Santo. Em todo tempo, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo em todo tempo. Essa é a oração que Deus jamais se negará em responder. É quando nós buscamos as coisas dos céus. Deus abençoe sua vida. Amém.